Bom dia, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Então, voltei, vocês me perdoam, viu? A demora, eu sei que eu tirei umas férias e depois eu cheguei, aqui tava uma turbulência terrível, sabe? E a gente é ser humano de carne e osso e eu fiquei bem abalada, graças a Deus, essa semana que eu fui melhorando, sabe? Mas Deus está no controle. Se Deus quiser, Deus vai colocar as mãos, já está colocando e está acalmando meu coração. Por quê? Porque a gente passa por luta, né? Como o Senhor Jesus falou, nesse mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. O Senhor é contigo, né? Então, nós temos muita aflição, muita luta. E quando toca nos filhos da gente, né, toca na corda do coração da gente, a gente fica muito abalado, sabe? Então, a maioria de vocês sabem que meu filho é dependente químico, né? E ele tá recaído desde um sábado antes de eu chegar de viagem, né? Então, desde o dia 11, né, de janeiro. E eu tava viajando, depois quando eu cheguei, então aconteceu tantas coisas que eu peguei uma bíblia, daquelas bíblias de recuperação, sabe? De onde interna. E eu fui ver que a gente que tem a pessoa com dependência química, a gente fica parecido com eles, sabe? A gente tem os mesmos sentimentos. Principalmente mãe, esposa, que ama o marido, que está disposta a lutar por ele, porque nem todas as mulheres hoje em dia estão dispostas a isso, né? Então eu quero ler um pedacinho para vocês, antes da gente orar, para a gente começar o estudo. Lembra que o último estudo que eu dei foi Romanos 12, não foi? Então, aqui nessa Bíblia, a Bíblia de recuperação, que eles dão lá na comunidade terapêutica para as pessoas estudar a Bíblia, tem os 12 passos, né? E nesses 12 passos, a autopercepção, a gente precisa fazer uma análise na gente, sabe? E lá em Romanos 12, o 1 e o 2, que a gente já leu, já estudou sobre isso, está escrito assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amém? Então, isso aí tá falando, né, pra gente. Domingo, lá no culto, não sei se foi a palavra da abertura ou se foi a palavra, que teve uma palavra que falou sobre quando a gente quer seguir o Senhor Jesus, a gente nega a si mesmo, pega a nossa cruz e segue. Eu passei por uns dias assim de um luto, sabe? Como se eu tivesse morrido. Como se alguém tivesse morrido, como se meu filho tivesse morrido, eu me sentia assim. E eu soltei a minha cruz por um tempo, mas eu louvo a Deus porque o Senhor me ajudou, Ele ficou comigo, a minha cruz ficou do meu lado e o Senhor ficou lá do meu ladinho, certo? Então, eu vou ler aqui para vocês o que é que fala sobre esses 2 versículos que eu li para vocês, aqui na Bíblia deles. Fala assim, ó: quantas vezes a gente deseja ser outra pessoa. O desprezo por nós mesmos talvez seja uma razão para manter a nossa adicção, né? Quem de nós não é viciado em alguma coisa, né? Adicto, né? Adicção. E quantas vezes a gente não quer ser a gente mesmo? Um dia eu tava falando que eu entendia, assim, as pessoas que têm filho com câncer, que eu passo, a minha sobrinha tem, né, a Sofia. Quem tem é mãe de dependente químico, sabe? Então a gente pensa assim, por que que o meu filho tem que passar por isso? Eu queria
ser outra pessoa, não queria nem ser mãe dele. A gente pensa assim, viu, gente? Isso é verdade. Então, a gente, para manter a nossa postura, a gente tem que voltar a Deus. Lembra que o apóstolo Paulo falou aqui? Jesus falou que a gente tem que negar nós mesmos. Tipo assim, lembra quando João Batista morreu? João Batista era primo de Jesus. Os dois foram criados praticamente perto. Você entendeu? Porque eles eram a Maria, a Isabel. Era 6 meses de diferença. E morreu o primo dele, aquele que foi anunciar a vinda dele. Aí ele separou um pouquinho para orar, a multidão foi atrás dele. E sabe o que aconteceu? Ele foi curar a multidão, certo? E eu acho que hoje não vai ter estudo não, vai ter só essa palavra, viu, gente? Então, a gente começa a se desprezar a gente mesmo, sabe? O João Neto teve um tempo, muito tempo bem, que eu comecei a sonhar de novo, eu voltei a sonhar, porque eu tinha parado de sonhar, a minha tristeza era tão grande, porque é escrito na palavra de Deus, que o filho rebelde é a coroa de podridão na cabeça do pai. Como sou eu, a mãe dele, isso deixa a gente triste, deixa a gente com vergonha. As atitudes deles deixam a gente com vergonha, sabe? A gente não sabe o que a gente faz. E a gente começa a não se cuidar mais, a não querer viver, a achar que a gente não merece ser feliz. Isso acontece. Não, por que eu vou ser assim? Meu filho tá assim, assado, né? E a gente começa a não gostar mais de nós mesmos. Eu, por exemplo, eu me sinto assim, às vezes, a realidade é essa, que eu fui um fracasso como mãe. E olha que eu fiz tudo que eu podia, tudo que está escrito na palavra de Deus. Ensina o teu filho o caminho que deve andar. Meus filhos foram criados na escadinha da igreja. Eu levava eles, no dia de domingo, eu lá fazia almoço mais tarde para levar eles na reunião de jovens e menores. E tudo que eu podia ensinar para eles, para minhas netas, eu ensinei. Então, às vezes a gente começa a não gostar mais da gente. A nossa fé começa a vacilar. A gente começa a querer desistir da gente, certo? Achar que a gente, igual eu tô achando que eu sou um fracasso, mas eu não sou. Não sou, porque eu tenho promessa de Deus na minha vida, né? Então, se a gente não gosta da maneira como a gente é, e nos sentimos impotentes para mudar, a gente precisa recorrer a quem pode mudar a gente. Quem pode nos mudar? Quem pode nos transformar? É aquele que nos formou do pó da terra, aquele que nos formou no ventre da nossa mãe. Ele conhece cada célula do nosso corpo e ele pode nos ajudar. E a gente só pode encontrar segurança em saber que Deus tem o poder de transformar dramaticamente a nossa vida. Ele tem esse poder. Eu falo, sabe por que eu sei? Porque eu já deixei os caminhos do Senhor e eu não era convertida. Eu lembro, eu não sei se eu já contei isso para vocês, que eu ia na igreja porque eu tinha medo de ir pro inferno. Então eu ia para a igreja. Mas um dia, eu acho que eu contei isso para vocês. Eu viajei com a comunidade terapêutica, tinha um encontro de comunidade terapêutica lá em Brasília. E eu fui lá, e no dia de eu vir embora, eu estava tão desorientada, porque o João Neto estava me dando tanto trabalho. Eu não estava lá por minha causa, eu estava lá por causa dele. Tipo assim, para vigiar, para guardar, para controlar. Porque a gente que é mãe, a gente quer ter o controle. E no último dia, porque quando o Senhor me chamou, que eu comecei a servir a Deus, Deus fez uma promessa para mim, que a minha filha nasceu muito doente, a Cíntia. Deus fez uma promessa que ia curar ela se eu servisse a Ele. Certo? E eu fiquei na casa do Senhor por medo, lembra que eu falei? Medo de ir para o inferno. Mas a minha mente não era convertida. E quando foi no último dia da gente vir embora, o pastor Arnaldo, Deus deu uma palavra para ele. E no meio da palavra, eu estava tão assim que eu nem prestei atenção no que eu não sei nem o que ele leu. Eu só sei que eu estava sentado lá atrás, numa mesa, nem não era nos bancos do culto. E de repente ele falou assim: tem alguém aqui que o Senhor te ama muito. Você já serviu o Senhor
Você veio ao Senhor por causa de muitas pessoas. Mas hoje o Senhor te fala, você pode me servir por minha causa? Você pode me amar? Gente, sabe como que eu me sentia? Eu me sentia como aquela mulher do fluxo de sangue, que andava atrás de Jesus, e ela pensava, se tão somente eu tocar nas orlas da sua roupa, eu serei curada. Era assim que eu me sentia. Que eu estava indo para a igreja porque eu queria, eu estava lá porque eu pensava assim, se eu estiver aqui dentro da igreja, eu vou para o céu. Mas acontece que a gente tem que estar de corpo e alma, certo? A gente tem que amar o Senhor muito mais do que a nós mesmos. Então, qualquer coisa me tirava da presença de Deus até aquele dia. Aí quando a gente veio embora, Deus falou tanto comigo naquele momento, eu chorei tanto. Quando a gente veio embora, eu sentei perto do João Neto e falei para ele, olha, vou te falar uma coisa. A partir de hoje, se você quiser entrar no céu, se você quiser ficar curado, você vai só com as suas pernas. Porque eu quero conhecer Jesus mais e mais. E eu vou dar minha vida para Ele. E a partir desse momento, irmãos, as coisas erradas não me chamam atenção. Até filme, se eu estiver assistindo um filme e tiver alguma coisa que Deus não agrada, eu tiro daquele canal. Eu não estou falando isso para me gabar, não. Eu estou falando isso, eu troco de lugar com as pessoas. Eu não escuto música do mundo, porque eu não quero, porque não me agrada, me enoja. Eu vejo os outros fumando dentro da televisão, meu estômago embrulha de fora, eu tenho asco e eu fumava muito. Então eu tive um encontro com Deus. E pra gente ter essa transformação que eu tive, a gente tem que deixar o Senhor entrar na nossa vida. A gente tem que fazer uma autopercepção de nós mesmos e ver aonde que eu preciso mudar. O que eu preciso fazer, Senhor? Me ajuda, me limpa. Então o apóstolo Paulo escreveu, portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Amém? Gente, eu me afastei de todo mundo esses dias. Por quê? Porque eu estava na prova, na luta. Eu estava sofrendo demais. Eu estava pedindo, Senhor, me acalma meu coração, me ajuda. Graças eu te dou, Senhor, porque o Senhor veio ao meu encontro. Sabe? Ele acalmou meu coração. Ele me colocou de pé de novo, novamente. Porque vocês lembram daquela passagem de Moisés, que o povo nunca tinha lutado, e teve aquela guerra que aquele povo estava perseguindo eles quando eles saíram do Egito? Então, ele mandou Josué ir na frente, ficar na frente daquela batalha, e ele levantou as mãos e começou a orar. Enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, o povo de Deus vencia. Os israelitas venciam. Quando a mão de Moisés começava a baixar, eles começavam a morrer, eles começavam a perder a guerra. E quando Ur e Arão perceberam isso, foram lá, sentaram ele numa pedra e seguraram as mãos dele levantadas. E aquele povo começou a vencer aquela guerra. Outro dia, eu orei e falei, Senhor, minhas mãos caíram, me ajuda. Minhas mãos caíram, não estou tendo força de segurar minhas mãos. Mas eu te louvo, Senhor, porque o Senhor renovou minhas forças, assim também é com você. Meu irmão, minha irmã, que está ouvindo essa palavra. Talvez está acontecendo alguma coisa na sua vida, assim como está na minha, e você pensa que não tem mais força, mas vou te falar uma coisa. Assim como o Espírito Santo intercedeu a Deus, o Pai, por mim,
com gemidos inexprimíveis, Ele está intercedendo por você agora, nesse momento. E Deus está ouvindo a tua oração. Então, o apóstolo Paulo, minhas mãos sim caíram. E aconteceu tanta coisa, gente, tanta coisa. Mas o Senhor hoje me acordou de madrugada. Eu orei, acordei bem cedo. Meu esposo já tinha ido trabalhar, que ele sai cedo demais. E eu orei, eu falei com o Senhor. Eu não fiquei só no pensamento, eu falei. E o Senhor me deu força. Eu estou aqui agora, contando para vocês. Eu não estou pregando a vida de ninguém. Eu estou falando da minha vida, da minha experiência com Deus, sabe? E a minha experiência é, se eu quiser ver o Senhor como Ele é, face a face, eu tenho que negar a mim mesmo. O que é negar a mim mesmo? Eu estou que nem a Sunamita. Sunamita, quando o profeta perguntou para ela, vai tudo bem na tua casa? Ela falou, tudo vai bem, mas o filho dela estava morto, certo? O meu filho está morto no pecado. Mas o Deus que ressuscitou o filho da Sunamita tem poder para ressuscitar o meu filho. E eu estou esperando. Amém? E agora nós vamos lutar juntos. Amanhã nós vamos estudar o capítulo 13 de Romanos. Amém? Mas hoje nós vamos ficar aqui. Então, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui? Que a gente deve evitar, como o mundo que nos cerca, evitar ser como o mundo que nos cerca. Nós temos que renovar a nossa mente. Como que a gente renova a nossa mente? Na palavra de Deus. Eu já falei isso e vou tornar a falar. A Thaís era uma psicóloga que trabalhava lá na comunidade terapêutica, nós éramos muito amigas, o Senhor já levou ela. E um dia ela estava dando um estudo para os meninos, estava em reunião com eles, assim, em círculo, né, atendimento em grupo. E ela falou que todos nós temos 2 lobos que habitam dentro de nós. Um mau e um bom. Se tiver uma luta entre eles, qual que vai vencer? É aquele que a gente alimenta mais. Se a minha mente não for renovada na palavra de Deus, a minha carne toma espaço. Se o meu espírito não estiver forte, a minha carne vence. Mas eu louvo a Deus por causa que o saldo da palavra de Deus que estava no meu coração deu espaço para o Espírito Santo ministrar a minha vida e eu estar aqui hoje falando com você. Então, começa a alimentar a tua alma com a palavra de Deus, com a oração, certo? Se imitarmos as condutas e os costumes deste mundo, a gente vai cair diretamente nas atitudes egoístas, em dependências destrutivas. Não tem só dependência química. Às vezes as pessoas olham para um dependente químico e falam que ele não presta. Mas a pessoa que mente também, mentira é um vício. Comprar e não pagar é roubo. E tem pessoas que compram e não pagam, não tem caráter. Isso é desvio de caráter. Gente, tem tanta coisa errada, enganar os outros. Isso é tudo conduta destrutiva. E com a pessoa que está fazendo isso, está longe da presença de Deus. A gente precisa ou não precisa de recuperar? Nós temos que recuperar, temos que ser transformados. A nós cabe render a nossa vontade, a nossa vida ao cuidado de Deus. Quando a gente confia nele e obedece a ele, Deus opera mudanças na nossa vida. De dentro para fora, não de fora para dentro. Lembra do copo de água suja debaixo da torneira? A água limpa vai entrando e a suja vai saindo. É assim que Deus faz. A gente vai alimentando da palavra de Deus e as coisas que ele não agrada, não precisa você tirar não. Vai saindo automaticamente. Ele vai nos limpando por dentro e vai nos purificando. Então, quando o nosso interior estiver mudado, a gente vai começar a dar mostra dessas mudanças nas nossas atitudes externas. Não precisa da gente falar. As pessoas vão observar e ver, certo? Temos grandes possibilidades de mudar, mas não podemos fazer isso pelas nossas próprias forças.
Nós não damos conta. Nós somos de carne, ser humano, de barro. À medida que dedicamos a nossa vida à vontade de Deus, a gente pode depender dele para a renovação da nossa mente e do nosso coração. Vamos pedir para o Senhor renovar nossa mente, sabe? Que o Senhor possa colocar a palavra dele, desejo de servir ele, fome e sede da palavra, fome e sede da presença do Senhor. E ele vai nos ajudar a superar as nossas falhas de caráter e vai nos transformar de dentro para fora. Amém? Então, agora eu vou orar. Eu te agradeço pela sua presença junto comigo. Você que não estava esperando por um estudo. Hoje nós não estudamos, mas foi o que o Senhor colocou no meu coração. Então eu quis compartilhar com vocês, amém? Então, vamos orar, Senhor Deus e Pai, nesse momento. Nós estamos aqui na Tua presença, Papai. Oh, Senhor, eu te agradeço por esse dia, por esse momento. Quanta saudade eu estava de estar aqui, Senhor. Mas a luta foi tão grande que eu não conseguia, Senhor. Senhor, visita as pessoas que estão assistindo esse vídeo nesse momento. Pai, visita cada casa, cada necessidade. Visita a Sofia, Senhor, lá no Boldrini, a Débora, Senhor. Visita, Senhor, cada um que está lá enfermo, a Denise, o Reginaldo, que também está fazendo tratamento por câncer. Toma a vida da Bernadette, Senhor, da irmã Carla, Senhor, de todas as pessoas, da irmã Sandra, Senhor. Eu não estou vendo ela no grupo, Senhor. Visita ela, Papai do céu. Visita o coração dela, a casa dela. Restaura a saúde da tua filha, Pai. Senhor, eu coloco o meu filho diante de ti, Senhor, nos pés da tua cruz, Pai. Ressuscita meu filho espiritualmente. Restaura a comunhão dele contigo, Pai. Em nome de Jesus, eu estou esperando, Senhor, as tuas promessas, Papai do céu. Te agradeço por esse momento, que essa palavra, Senhor, de Romanos 12, 1 e 2, possa vir falar com as pessoas que estão necessitando, Senhor. Em nome do Senhor Jesus eu oro e agradeço. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, que a paz de Deus, a comunhão do teu Santo Espírito, o amor do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, todos os segundos do seu dia. Amém? A paz do Senhor. Fica com Deus.